Bem-vindo, Rui. Último dos nossos convidados neste momento, patrocinado pela Beiradouro. O que é que te fez candidatar? Gosto muito de falar de futebol. No fundo, para mim é um divertimento, é uma conversa natural que eu gosto de ter. Gosto de falar sobretudo do jogo, de analisar um bocadinho o jogo e gosto de vos ouvir e por isso acho que pode ser uma conversa engraçada e é uma experiência, é diferente. Para a malta se conhecer melhor, o que é que tu fazes? Eu sou gestor financeiro numa empresa que gera espaços de cowork em Lisboa. Estou lá há 3 anos e a minha vida é lidar com a gestão da empresa do dia-a-dia. Agora, se calhar, oferecia-te aqui um cafezinho. Nós temos o Extreme, o Ristreto e o Intenso. Qual é que tu... Pode ser o Ristreto. É o Ristreto? É, vamos. Vamos a isso? Feitas as apresentações e depois deste belo momento publicitário, Rui, novamente, bem-vindo. Obrigado. Luís, bem-vindo. Olá, Renato. É um episódio já com as decisões no topo da tabela todas tiradas, com as conclusões todas tiradas. Vamos analisar esta jornada. No topo. No topo Mesmo, no topo mesmo está. Mas a seguir ao topo a coisa está quente. Está animada. Entusiasmado, Rui? Sim, vamos falar um bocadinho de bola, que é o que nós gostamos. Vai ser divertido. O fim de semana, Luís, foi bom? Foi muito bom, muito interessante. Pude ir assistir a futebol in loco e levar o pequeno e festejar. Foi bom. Podes dizer onde é que foste? Foi onde sou feliz. Que ao é? Municipal de Coimbra. Tá? Era só isso. Era isso que eu queria saber. Por acaso foi interessante porque fui bastante abordado. E disseram, amanhã falar disto não está rápido. E aqui estou eu a dar-te a ponte falar. perfeita para Obrigado. isso. Está quase. Faltam 2 pontos. Vamos lá. Olhem, em relação à justiça do campeonato, acho que não há muita coisa a dizer. Falámos disso a semana passada. O Porto ainda tem uma larga margem no topo da tabela. Mas por onde é que vão os maiores méritos desta conquista? Começo por ti, Luís. Este triunfo do Futebol Clube do Porto, numa primeira análise, depois vamos parte a parte, mas para ti, quem é que leva a maior fatia de mérito deste título? A olho visível, eu diria que a maior fatia vai para Farioli, porque é o maior elemento diferenciador da época passada, que é uma época bastante má do Porto, e portanto o natural, o fácil, o lógico é olhar e perceber que ali o fator diferenciador, que obviamente depois tu podes apontar para os jogadores, mas os jogadores é muito um arrasto do que é o treinador. Efetivamente, se há grande mérito deste Porto, é ter construído o plantel a olhar para a ideia que tinha e seguir a ideia à risca. Eu sei que nestas coisas normalmente as pessoas esquecem-se do que vão dizendo em algumas alturas, mas eu continuo a dizer o mesmo. Eu acho que Farioli, ali em determinada altura da época, se agarrou demasiado ao Excel, à formatação, às coisas que tinha planeadas, e que isso tirou alguma capacidade de improviso ao Porto. Acho que ele melhorou a partir ali de fevereiro, março, também melhorou nisto. Já não foi tão a régua e esquadro, mas mesmo assim foi fiel às suas ideias. As suas ideias deram resultado no objetivo principal. Pode-se discutir se o Porto podia ir mais longe na Liga Europa, mesmo a questão da taça, mas sobretudo na Liga Europa, talvez daria, mas a obsessão era esta, o grande objetivo era este e o objetivo foi cumprido. E a verdade é que depois de 2 anos de reinado de André Vilas-Boas, tu olhas e vês que André Vilas-Boas conseguiu novamente dar um título ao Porto, e o que salta mais é que é um título que tem um futuro pela frente. Não é um título de alívio por interromper outros. Portanto, eu acho que é um título virado para o futuro. E isto é a melhor mensagem, o melhor sinal que o Porto pode ter. Ainda assim, eu acho que não consigo dar uma fatia maior a Farioli do que a André Vilas-Boas, na medida em que esta é uma época de facto diferente. A saída do Zubizarreta nunca foi propriamente muito bem explicada. Nem foi propriamente uma saída muito régua e esquadra. Portanto, houve ali um período em que notava-se, ou sabia-se que já não estava propriamente em funções, mas andou-se ali a adiar um bocadinho a oficialização. Mas, basicamente, o André Vilas-Boas pegou
como se costuma dizer, pegou no touro pelos cornos, depois de perceber que, obviamente, o ano passado as coisas não correram nada bem em termos de mercado. Acho que André Vilas-Boas depositou demasiada confiança em Zubizarreta, garantidamente a esperar por resultados que não teve. E este ano, logo a começar pelas vendas muito bem conseguidas por parte do Porto, para mim foi a coisa que mais me surpreendeu, mais do que encontrar Froholt ou conseguir esta ligação com o treinador, ou conseguir um Kivior. Eu acho que é a forma como o Porto consegue vender. Otávio 20 milhões, Gonçalo Borges 10 milhões. Exatamente, jogadores que claramente não contavam, que claramente já estavam sem qualquer margem para com os adeptos, que estavam a ser atacados. Otávio teve aquela questão também da noitada. Sim. Enfim, vários episódios que esgotavam estes jogadores, que eram jogadores que qualquer adepto, se eles tivessem sido vendidos por metade do preço, já ia achar bom negócio. E o André Vilas-Boas consegue fazer excelentes negócios. E acho que também começa aí essa base negocial, essa capacidade de estar no mercado de André Vilas-Boas, que depois tem a duríssima notícia da perda do seu braço direito. Vamos considerar assim, não é o único braço direito. Enfim, há Tiago Madureira, há outros nomes, mas a perda de Jorge Costa, da forma como foi, é uma pancada gigante no presidente, que no fundo não substituiu Zubizarreta e portanto não substituiu, ou seja, não foi buscar alguém de fora, reorganizou a casa de outra maneira e leva aquela pancada da grande ligação que tinha com o plantel, com o Jorge Costa. E portanto, ainda há aqui mais um problema acrescido. No fundo, o André Vilas-Boas consegue superar isto, consegue suplantar isto, e por isso, por mais tentador e por mais natural que seja falar de Farioli em primeira instância, eu vou colocar em André Vilas-Boas o grande ónus da conquista, porque todas estas circunstâncias, desde a ação no mercado, desde a dispensa de Zubizarreta, foi claramente um tiro ao lado, e desde a perda do Jorge Costa, acho que André Vilas-Boas consegue ser feliz no fim. E há uma coisa que para mim salta à vista. André Vilas-Boas esteve no camarote durante o jogo. André Vilas-Boas desce para a homenagem a Jorge Costa e desapareceu. Eventualmente esteve no estádio, mas nunca mais apareceu na transmissão. Pelo menos eu não me lembro, não estive até às tantas, mas estive até os jogadores, até o estádio ficar vazio. Aquela prestação do Diogo Costa também muito boa na Sport TV, e nunca mais vi André Vilas-Boas. E é um sinal interessante de um presidente que não quis ser a estrela quando o Porto consegue o grande objetivo, e ele tinha tudo para ir para a frente dos holofotes, para chamar a si as câmaras, e não o fez. E eu achei inteligente, mas mais do que isso, achei que faz parte da sua maneira de ser. Já conhecemos Vilas-Boas de outras leads, e acho que é um presidente que consegue, neste caso, não chamar a si a atenção mediática quando podia fazer. Rui, entre André Vilas-Boas e Farioli, quem é que leva o maior mérito? Eu acho que na conquista do campeonato em si há obviamente um grande ponto a favor de Farioli na forma como gera. Depois há a questão de que eu acho que a época do Porto é muito condicionada na questão de Farioli pelo fantasma dele do Ajax, e eu acho que isso levou a que ele se concentrasse muitíssimo no campeonato e deixasse um pouco de parte da Liga Europa, que eu acho natural, porque também, apesar de tudo, são jogos de alguma exigência e que iam sobrecarregar o calendário, e depois podemos falar também na questão do quão custou ao Sporting, em termos de época, num contexto ainda mais exigente que a Liga dos Campeões, o quanto custou ao Sporting ter um calendário mais apertado. O Porto foi sempre gerindo aqui e ali, dentro do possível, ver até onde é que dava, até o Nottingham Forest, e aí depois não deu mais, também num jogo que tem uma circunstância que condiciona muito, que é a expulsão do Benarek logo no início. Mas eu acho que o Farioli, na cabeça dele, pensou sempre: eu tenho que ganhar o campeonato, de lá por onde der, não posso voltar a ter problemas como teve com a Ajax. Não quer dizer que fosse acontecer. Aí depois eu coloco um ponto que é: eu acho que o Porto foi pouco ambicioso na meia-final com o Sporting, abordou o jogo, poderia ter abordado o jogo mais naquilo que era a fragilidade do Sporting no momento e ter sido mais assassino a cair em cima do Sporting no Dragão e marcar um gol, e a verdade é que não consegue marcar um gol em 90 minutos. No entanto, Farioli, na questão do título, tem muito mérito. E tem muito mérito na forma como ele, juntamente com André Vilas-Boas, constroem um plantel muito pensado para as ideias dele, com contratações muito certeiras nas posições-chave. 2 centrais
que no contexto do campeonato português são muitíssimo bons, diferentes entre eles, mas muitíssimo bons. O Bednarek é um jogador muito experiente. E complementares também. Eu comparo um bocadinho o Bednarek àquilo que era o Coates no Sporting, porque eu acho que são jogadores que se calhar num patamar acima notam dificuldades, mas no contexto da Liga Portuguesa funcionam muito bem, têm liderança, tem parecenças no registro, até porque vieram os dois da Premier League. Exatamente, sim. E ambos em contextos que estavam mal e de equipas que correram mal. O Kivior, na minha opinião, um central mais vistoso e com um teto, até pela juventude que tem, bastante maior. E depois a questão de que a equipa do Porto foi ser muito feita a partir do meio campo, forte. E daí também uma questão de que é o grande talento do Porto, ser um jogador que este ano teve um papel muito secundário em vários jogos, que foi o Mora, mas de facto, por exemplo, a contratação do Froholt é uma contratação de um jogador que tem um teto aparentemente altíssimo, vamos ver como é que ele evolui, mas que demonstra uma maturidade e uma qualidade para a idade que tem, que é extraordinária. Não acho que todas as contratações do Porto tenham corrido fantasticamente. O Borja Sainz é um jogador que tem muito a confirmar ainda, mas depois há um outro lado que é, em janeiro o Porto pega e faz duas contratações que correm muito bem. O Piatrozewski, com rendimento imediato e também para o futuro, um miúdo muito jovem que tem aparentemente um potencial extraordinário, e um Fofana, que é aquela contratação que aparentemente o Porto até já sabe que é só para 6 meses, porque aparentemente tem um ordenado muito alto, mas que no tempo que jogou, e nem sequer jogou assim tanto tempo, deu rendimento em momentos-chave, e isso ajudou muito. E se compararmos isso em relação àquilo que foi o mercado de inverno, tanto do Sporting como até do Benfica, foi francamente melhor, e o Porto conseguiu construir uma equipa capaz de ter segundas linhas que dessem o suficiente para não envergonharem ao ir à Liga Europa disputar, e não deu para chegar mais longe, mas pelo menos para serem minimamente competitivas, ou seja, sem andar demasiado preocupado em eu não posso meter as segundas linhas porque senão pode correr mesmo muito mal. Não correu assim tão bem no sentido em que são eliminados os quartos de final, mas a verdade é que o Porto tem uma profundidade de banco bem razoável, que sobretudo deu para aquilo que foi o principal, que era segurar o título. E por isso eu reparto um pouco as duas coisas, mas acho que a construção do plantel foi chave, e depois a construção do plantel a olhar para a ideia do treinador. E aqui também há um lado que é, e aí há que dar mérito, que é o Porto ganha este campeonato sem ter verdadeiramente um ponta de lança a partir de fevereiro, porque independentemente de acharmos que o Denis Gould é um jogador muito abnegado, é um jogador que tem uma certa alergia ao golo, a verdade é essa. E o Mufi foi um jogador que talento aparentemente tem, mas que tem ali uma condição física que parece que não permite chegar muito mais longe. Ter dois pontas de lança, que eram os dois pontas de lança com que se vai atacar a época, vitimados por lesões graves, e mesmo assim não sofrer excessivamente nisso no contexto do campeonato, tem o seu valor. E acho que muito do que fez a diferença no caso do Porto foi a forma como, às vezes em jogos que não correram assim tão bem e que a exibição é pobre, sobretudo ali por volta de dezembro, janeiro, o Porto não deixou de os ganhar. Tirando o Casa Pia, depois mais tarde o Famalicão, o Porto perdeu muito poucos pontos, mesmo em jogos em que a exibição não foi boa. E a verdade é que o campeonato é uma prova de regularidade, e a regularidade esteve lá. E isso conta muito. Queria pegar num ponto em que tu tocaste, e voltando aqui só aos méritos do Vilas Boas, e Luís, se calhar queria ouvir aqui a tua opinião. Não achas que um dos méritos do presidente do Futebol Clube do Porto foi mesmo ter ignorado estes fantasmas do Farioli no Ajax? Ou seja, o Farioli é um treinador que naquela altura, naquele momento, da forma como sai, estava rotulado de uma forma má. Não achas que há mérito também de Vilas Boas em acreditar no projeto, acreditar no potencial do treinador? É assim, eu só diria que haveria de mérito se não o fizesse. Digo-te isto porque o Vilas Boas disse mesmo que só consegue ir buscar o Farioli ao Ajax porque a temporada acaba mal. Sem dúvida. E acho que não é por acaso que ao longo da época, saídas no United, saídas no Chelsea e Farioli vai sendo associado. Acho que será bom até para o treinador cimentar a sua carreira agora com uma segunda época, uma época que inclua a Champions, e resistir à tentação que vai ter garantidamente de rumar a algum outro país. Mas acho que, enfim, Vilas Boas, todas as indicações são de que Vilas Boas já o tinha tentado na altura de Anselmi, e isso aí eu diria que abona a favor de Vilas Boas, no sentido em que Anselmi foi um tiro completamente ao lado. Acho que toda a gente está de acordo disso, agora que passou o tempo ainda mais, e agora que ele também já teve uma experiência que não correu bem no Botafogo, ainda mais. Mas André Vilas Boas mostrou-se convicto do que
do que queria, e acho que não podia ser de outra maneira. Portanto, também seria sempre importante ao Porto não enfatizar isso, não dar qualquer tipo de aso a alimentar esse tema, que foi um tema que, acima de tudo, andou... Mas que esteve presente, sentiu-se que esteve presente... Mas é interessante que eu diria que só a estrutura do Porto é que tentou blindar esse tema. Porque mesmo os adeptos do Porto andaram constantemente com este tema. Claro que depois, no fim, na festa, de uma forma muito engraçada, tu apanhaste, tu e o Gonçalo, que fizeram um trabalho incrível no Dragão, na cobertura da festa, apanharam 2 fantasmas. Foi brilhante. Vi também, o vídeo é muito bom. É muito bom. Vi também adeptos que foram com Ajax vazio, um bocadinho para simbolizar isto e obviamente para satirizarem, mas a verdade é que eu li muitos adeptos ao longo de toda a época a falarem disto. Os próprios adeptos não conseguiram dissociar. É perfeitamente normal, isso estava na cabeça. E obviamente que também a concorrência, os adversários, olhavam para isso como uma grande tábua de salvação a certa altura, porque se havia um Porto que praticamente não perdia pontos. Claro que depois da derrota em Casa Pia, que é o momento mais delicado da época do Porto, isso veio tudo à tona. Eu lembro, na altura fiquei com a sensação de o Porto passa de 7 para 4 pontos de avanço, e o que sinto é uma tremideira enorme. Mesmo a linguagem corporal, notavas isso, notavas que aquela junção no final do jogo, aquela coisa de não vamos, nada está perdido, não é? O Porto continuava a ser líder, e eu acho que a grande fórmula do Porto ser feliz, portanto, a fórmula regular foi uma forma muito assente num futebol pragmático. Não é por acaso que o jogo do título é resolvido com um golo num pontapé de canto, portanto, acho que tinha que ser desta maneira. É um Porto que viveu muito das bolas paradas e fez aí muita diferença, mas ao longo da época, nas alturas em que se poderia pensar o Porto vai fraquejar, era nos clássicos, e se puxarmos a fita atrás, não foi de todo nos clássicos que o Farioli perdeu a época passada, pelo contrário, nos clássicos foi altamente competente, e este ano o Porto volta a ser muito competente, e nem com tantas vitórias quanto isso, mas o Porto, quando se podia amedrontar mesmo, não o fez. Foi corajoso, foi destemido. Estou a lembrar-me do jogo na Luz, estou a lembrar-me inicialmente ainda no jogo de Alvalade, mas ainda havia euforia, não havia tanto o medo de falhar. E estou-me a lembrar do jogo em Braga, que entre Luz e Braga divide-se muito onde é que foi o momento do clique final, mas foi um Porto que não esteve à espera de desconfiar de si próprio, que tentou de uma forma ativa e não reativa ludibriar aqui algum tipo de desconfiança, e acho que tem muito mérito. Agora, Vilas Boas fez o que um líder tem que fazer, confiou. Vamos mudar aqui o foco um bocadinho. O Rui falou dos melhores reforços do Futebol Clube Porto, já falou aqui em alguns nomes. Queria-te perguntar também quem é que para ti, claro, Froholt está à cabeça, Kivio, Benarek, mas qual é a cota parte desta malta neste título do Futebol Clube Porto? Quem é que te surpreendeu mais? Eu já o disse, e agora, à medida que o tempo passa, ainda tenho mais a certeza. Eu acho que o jogador que para mim faz toda a diferença, faz a maior diferença, com muito mérito dos centrais, com muito mérito de Froholt, com a entrada fundamental de Pietruszewski a certa altura, mas o Diogo Costa acho que é o elemento diferenciador. É o jogador que tem maior valor nesta equipa. Parece-me que está diferente também do ponto de vista de liderança, do ponto de vista até de discurso cá para fora, e acho que o Diogo Costa, há pouco vocês estavam a falar o Rui estava a falar da questão do calendário e da dificuldade do Sporting, e eu acho que o Porto, naturalmente, tendo em conta
jogar absoluto no campeonato, naturalmente, se calhar, onde teria caído na Liga Europa teria sido contra o Stuttgart, que eu continuo acho que é é uma equipa, exibição espetacular do Diogo. é uma equipa brutal, uma equipa que joga muito futebol, é uma equipa garantidamente subestimada porque não é o Bayern, ou não tem o endeusamento do Borussia Dortmund, mas este Stuttgart é uma equipa de autor do Onas e que tem muitos jogadores. O Stuttgart é a equipa que dá mais jogadores à seleção alemã. E o Porto não é eliminado pelo Stuttgart, na minha opinião, porque o Diogo Costa é absolutamente soberbo nessa eliminatória. Faz defesas inacreditáveis. Porque eu acho que nessa altura o Porto estava-se a marimbar um bocadinho para a Liga Europa. Eu até diria que o Porto poderia até apostar um bocadinho mais na Taça de Portugal do que propriamente na Liga Europa. Sim, nessa altura o Porto roda 7 ou 8 jogadores, se não me engano, de jogo para jogo. Exatamente. Entre eliminatórias. E consegue ganhar os 2 jogos na Liga Europa, e eu vou-te dizer, não acho que o Porto tenha sido superior em nenhum dos 2. Portanto, foi, de facto, na minha opinião, Diogo Costa a fazer a diferença. Como fez a diferença em N jogos no campeonato, onde foi muito pouco solicitado, onde fez defesas importantíssimas, mas mais do que isso, o Diogo Costa é o primeiro construtor. Eu acho que não há no mundo deve haver 3, 4 guarda-redes em quem se deposite tanta confiança como no Diogo Costa quando estás apertado e metes a bola lá para trás. Claro que, olha, nenhuma Martim época Fernandes. é perfeita e podemos nos lembrar do autogol do Martim Fernandes. Exato. Mas foi na Liga Europa, curiosamente. Mas Mas tens de confiar muito no teu guarda-redes para mandares uma bola daquelas. Exatamente. Uma bola a meia altura, com aquela força. Porra. Não, e ali correu mal, mas corre quase sempre bem. Diogo Costa é um elemento diferenciador até nessa construção. E por isso, por mais méritos que existam de muitos jogadores, sem qualquer dúvida, mas eu meto lá em cima o Diogo Costa. E Rui, Eu concordo em relação ao Diogo. Desculpa. ia só dizer isto, podes dar o teu apontamento do Diogo Costa, mas queria-te perguntar sobre a reabilitação de outros casos. Sobre o PP, sobre o Zaidu, sobre o Varela, que há aqui um trabalho também do treinador que acho que é importante mencionar. Sim, por exemplo, o PP era um jogador um bocadinho mal amado, já visto quase como um extremo de trabalho, remetido às vezes para a lateral, meio visto como um jogador que não era criativo, que andava ali, e a verdade é que, sendo um jogador efetivamente de trabalho, não sendo provavelmente um extremo tão vistoso e exuberante, eu diria que faz uma época muito de trabalho de formiga naquela equipa de trabalho que o Porto é, naquele lugar específico. O caso Alan Varela também é visível, vinha de uma época muito má, eu penso que é a terceira época dele no Porto, a primeira tinha sido quando ele parece muito bem, depois cai a pique o ano passado, é um dos jogadores que está em pior, que faz mesmo uma época francamente má. E depois há o caso Zaidu, que esse então é mesmo surpreendente, até porque até é uma reabilitação tardia, porque andou lá o Martim Fernandes muito tempo, que não deixa de ser uma adaptação, porque ele é por função lateral direito. Andou por lá Francisco Moura, que é se calhar o que não é reabilitado, porque efetivamente Francisco Moura chega ao final da época ainda com muitas interrogações sobre a capacidade dele de jogar no Porto. E diria que quase como quarta opção para a lateral esquerda. Sim, nesta Neste fase. momento tem sido Zaidu, Martim, Kivior. Sim, às vezes Kivior, quando o Tiago Silva sim. quando veio o Tiago Silva, um bocado esqueci-me de falar do Tiago Silva, porque acaba por ser um reforço muito de jogar pontualmente e que permitiu muitas vezes, a principal função dele foi precisamente dar a hipótese de jogar o Kivior à esquerda, mas de facto há essa reabilitação. Mas o próprio Diogo Costa é um jogador que melhora muito de uma época para a outra. É verdade que, digam o que disserem, muitas vezes é difícil para um guarda-redes. O guarda-redes vai errar mais quando está numa casa a arder, e o Porto ano passado era uma casa a arder, e o Diogo Costa ano passado vê-se que até psicologicamente a confiança dele, a partir do momento em que se vê que vai ser muito mais solicitado, que vai ter muito mais dificuldades, que à frente dele está gente que lhe vai dar muito menos ajuda, isso mexe no Diogo Costa, como mexeria no Petr Cech, como mexeria no Courtois, como acredito que mexe em qualquer um. E este ano de facto ele faz uma época muitíssimo boa, uma época de alto nível, e uma época que vamos ver até onde é que o leva, também dependendo daquilo que é o Mundial, se pode ter sido o fim do Diogo Costa no Porto, naquilo que é um jogador que tem 26 ou 27 anos, guarda-redes, e que provavelmente o mercado de guarda-redes acho que é um bocadinho específico, não é? Depende muito das vagas que vão caindo nas grandes equipas, mas eu vejo guarda-redes que estão em equipas de topo ou supostamente de topo, vejo o Roberto Sanchez no Chelsea. O Diogo Costa é muito melhor que o Roberto Sanchez. Mas o próprio Bayern de Munique com o Neuer
em O final de Neuer carreira. atual, Sim, mas sim. ele vai renovar. Vai? Acho que sim, estavam a dizer que ele ia renovar. Tem o Urbich Tá- também. tá Mas, no ele, mas eles têm também o Newell do Stuttgart, Sim, curiosamente, sim, do Stuttgart, que é o sim, guarda-redes sim, da sim. seleção. E o Urbich, que era do Colónia, que também é um guarda-redes razoavelmente interessante. Vamos ver o que é que sai dali, se a solução do Neuer passa por ali ou se eventualmente acabam por ir fora. Sim, mas viu facilmente Manchester United, Liverpool. Sim, Liverpool com o Amardashvili não me parece E satisfeito. o Alisson também já em queda. O Alisson supostamente sim. vai sair também. Sim. Mas acho que depende, Acho que é muito difícil segurá-lo. Sim, depende também. Sim, A também acho. Também. cláusula é alta, mas também o próprio jogador também já sentirá que está naquela fase de topo em que, se aparecer uma vaga, ele próprio vai querer, obviamente, dar esse salto, que é natural. Também, e verdade seja dita, o Porto já o segurou bastante mais anos do que normalmente se seguram os bons jogadores do campeonato português. Acham Eles- possível que o Diogo fique a carreira toda no Porto? Acho muito difícil. Acho também não estou a ver, sinceramente. Principalmente no futebol moderno. É isso. Sim. O futebol- Muito difícil controlar a... Eu já nem digo do início ao fim, mas gosto muito de casos como o Ricardo Horta, não é? Exato, Em que- exato. Mas mesmo o Ricardo Horta, nós se puxarmos a vida atrás, Sim, sim, sabemos sim, porque é sim, que ele sim, está sim, no sim. Braga, não é? Tem aquela história com o Despedir-se dos Benfica. adeptos. Chega mesmo a Exatamente. despedir-se, exatamente. Portanto, é o futebol atual. Portanto, é muito bonito. Mas era bonito. Era muito bonito essa história. Mas acho altamente complicado, ainda por cima com a montra da seleção, com a possibilidade mundial. O Diogo Costa não é daqueles casos em que é um craque absoluto no clube, mas na seleção não funciona. Não, acho que o Diogo Costa é fundamental também na seleção, por isso vai ser... é daqueles nomes que tem que estar no topo da lista de qualquer gigante, tendo em conta a sua qualidade. Sobre o ponto, aquele, na minha opinião, o ponto mais negativo em termos de plantel no Futebol Clube do Porto, Rodrigo Mora. Como é que se explica este caso Mora? Não quero dar esse rótulo, mas é apenas incompatibilidade tática? É a opção do treinador? O que é que achas? O que é que te parece, Luís? Eu acho que não é um caso negativo. Eu acho que negativo foi a época passada e nós na altura, quando lançámos esta época, falámos disto, que é o melhor que pode acontecer a Rodrigo Mora é não ter aquela pressão de decidir. Ainda assim, eu olho para Rodrigo Mora e ele, ao não ter essa pressão e ao não ter essa carga em cima dos ombros, não produz tanto. Eu acho que ele gosta dessa pressão, ele gosta dessa responsabilidade. Eu acho que ele não quer saber se tem 17 ou 18 ou 19 anos. Ele quer assumir, ele quer ser o dono da batuta. E por isso acho que Rodrigo Mora não teve propriamente uma época em que tenha estado 100% feliz. Celebra seguramente o título e celebrou efusivamente, mas não acredito que ele esteja realizado. Acho que é uma época que mostra, mas seria uma época natural se não tivesse havido a época passada. Claro. Ou seja, este é o normal, um jogador com muito nível craque, mas que está aqui a encontrar o seu espaço. E, obviamente, numa equipa tão... E a certa altura, em demasia, acho eu não comungo agora da ideia de que a época do Porto foi perfeita. Acho que não foi, de todo. Mas também há várias circunstâncias, desde logo a questão do ponta de lança, mas neste caso, em específico, o Rodrigo Mora nunca conseguiu ser o elemento... diferenciador, agitador que a equipa precisava e que depois o Pietrusevski conseguiu ser. Mas achas que taticamente o Rodrigo Por ser tem esse espaço no modelo do Farioli? Não, é isso, porque eu acho que o modelo também não o favorece, este 4-2-3-1, porque eu acho que se fosse um 4-3-3, um 4-1-2-3, já era um bocadinho diferente, já lhe permitia aqui outro tipo de liberdade, e aqui não me parece que ele tenha tanto ou melhor, desculpa, eu estou a dizer ao contrário. Portanto, preferias que fosse um 4-2-3-1 para ele É ser isso, o preferia 10 que fosse atrás do exatamente, avançado. eu estava a pensar numa coisa e estava a dizer outra. Sim, Eu sim. preferia que fosse um 4-2-3-1 no sentido de ele ter as costas largas e não ter tantas amarras defensivas, porque os interiores do Porto são muito de vai e vem, e isso para o Rodrigo Mora castra um bocadinho. Aliás, eu lembro-me a certa altura, não sei qual é que foi o jogo, mas lembro-me do Rodrigo Mora celebrar efusivamente uma recuperação defensiva em que ele corta a bola para fora. E eu acho que
aquela celebração efusiva é de quem, ok, eu ando aqui a tentar a todo custo mostrar que eu também sou útil desta maneira e consegui desta vez, mas aquilo não é o seu ADN natural e por isso não é propriamente uma matriz de jogo que beneficia um jogador como o Rodrigo Mora, mas eu acho que na próxima época acho que Farioli tem que olhar mais para Rodrigo Mora e tem que encontrar também uma fórmula para que o Rodrigo Mora consiga transpor tudo, porque neste Porto de coesão defensiva, de muita aposta nas bolas paradas, às vezes falta rasgo, falta criatividade, não é? A tal questão que o Piatusevski veio resolver muito, veio disfarçar também muita coisa, mas acho que o Porto precisa de dar este boost, porque eu acho que um Porto desta maneira, se calhar para o ano vai ser um Porto mais previsível e provavelmente vai ter mais dissabores do que este ano, porque as equipas naturalmente depois habituam-se mais a lidar com este tipo de jogo e a saber encontrar fragilizados no Porto. E por isso acho que é um dos maiores desafios para a próxima época, partindo do princípio que o Rodrigo Mora não vai sair, que o Farioli também consiga, que não seja só o Rodrigo Mora a olhar para a equipa e a pensar como é que eu posso ajudá-la, mas sim também o Farioli olhar para o Rodrigo Mora e pensar como é que eu posso, não é ajudá-lo, é espremer dele o máximo talento que ele tem em prol da equipa. E por isso fica este desafio, a meu ver. E trago só mais uma informação sobre isto mesmo, porque o Rodrigo acaba a época claramente atrás do Gabri Veiga. E se recuperarmos só os últimos jogos, desde que ele sai em Famalicão aos 43, lesionado, depois é titular com o Tondela e sai ao intervalo. O Porto está empatado a 0, se vocês recordam. E o Gabri Veiga entra muito bem. O Gabri Veiga entra bem. Depois faz 20 minutos com o Estoril, 19 com o Sporting, 20 com o Estrela e 4 com a Alverca. Esta é a reta final de temporada dele. E ele também é um bocadinho vítima das suas circunstâncias, que é, eu acho que muitas vezes falta uma hora. O campeonato português é o que é, tem um desnível grande entre as equipas grandes e as outras, e apesar disso este ano vimos, sobretudo no caso do Benfica, muitos deslizes, e agora o Sporting na fase final, mas apesar de tudo há um desnível grande, e acho que às vezes Farioli foi um bocadinho conservador em montar demasiado, por exemplo nos jogos no Dragão, contra equipas de nível médio-baixo, digamos assim, da tabela, foi um bocadinho conservador em manter o seu meio campo muito de combate, de vai e vem, de trabalho, e de se calhar ali poderia ter colocado o Mora. O Mora também se pode transformar um bocado na sua forma de jogar, ou seja, eu não me escandalizaria que o Mora trabalhado, estamos a falar de um jogador que tem 18 anos, se não me engano, que o Mora se possa transformar para ser um jogador que saiba partir melhor da faixa, a funcionar quase como um médio a partir da faixa. Isso pode acontecer. A verdade é que ele, por definição, é um médio ofensivo. Toda a gente sabe que hoje em dia os médios ofensivos estão um bocadinho em crise no futebol mundial, porque se exige ao meio campo ser muito trabalhador. E eu acho que hoje em dia nós vemos muitos médios que pensam como médios a partir de uma faixa, e o Rodrigo Mora pode fazer esse caminho, agora, sendo que ele tem neste momento o Piatusevski a complicar se calhar a vida nisso. Eu acho que houve momentos em que se calhar faltou um bocadinho mais de aposta no Mora. Noutros momentos, se calhar o Mora também teve essa aposta e não correu tão bem. É natural, ele tem a idade que tem, isso vai acontecer, ninguém duvida do talento que ele tem. Ele de facto tinha se calhar expectativas muito altas para aquilo que ele fez o ano passado, a jogar numa posição mais próxima daquilo que ele gosta, naquele sistema que o Anselmi jogava. É de qualquer modo um jogador muito jovem e que eu acho que tem tudo, não há nenhuma razão para agora estar a fazer do Mora um caso, porque o Mora tem uma vida inteira de futebol à frente dele e tem um nível que toda a gente vê, por isso acho que não é tema. Antes de seguirmos para o Benfica, só dar aqui uma última nota. Aquele momento do Jorge Costa, o que dizer? Impressionante. Eu estava em casa e eu não sei quem é que se consegue segurar com aquele momento. Acho que para já foi muito bem feito, não é? Foi tudo muito emblemático. No meio da euforia de repente para tudo, aquele escuro, aquela bandeira solitária a descer. Acho que foi um momento muito bem trabalhado. Portanto, parabéns à organização e a quem pensou naquilo. Eu não posso dizer que fiquei indiferente de todo. Pois há um momento que eu não sei se passa na transmissão, que tocante. é do Diogo Costa a hastear a bandeira. Tinha um 2 sim. Jorge Costa. Também, muito bem. Diogo Costa também estava Era bastante uma emocionado. pessoa que convivia com eles diariamente, portanto,
para aquele plantel que tem um significado muito próprio, não é? Sim, não Ou seja, notava-se há claramente que perda- havia ali uma ligação há a perda da muito pessoa, forte. há a Sim. perda do símbolo do Porto em circunstâncias trágicas e repentinas. Para aquele plantel, para aquela estrutura, há a pessoa que estava lado a lado com eles e que eles viram morrer à frente deles de uma forma Sim. daquela tragédia. E, portanto, há ali um lado muito sentimental que é impossível esquecer. Para os adeptos do Porto tem um lado sentimental, que o Jorge Costa era ao Porto e que sentem, mas há um sentir de maneiras diferentes e de facto o momento é muito bem feito e é uma homenagem bonita. E existiu ali algo de poético no dia 2 Uhum. de maio. Sim. Nós vimos imensas pessoas com camisola a dizer Jorge Costa deste ano, da altura em que ele jogava. Por isso, é um nome que esteve presente na festa e que vai estar sempre presente na história do Futebol Clube do Porto. Isso não temos dúvidas. Eu queria só também aproveitar para Diz. mandar um abraço de parabéns ao nosso amigo Pedro Filipe Maia. Eu sei que muita gente, quando gostam de atacar o 0-0 e quando gostam de atacar o ataque rápido, fazem a ligação do Maia. O Maia já não trabalha cá e o Maia não tem nenhum poder sobre o 0-0, mas é meu amigo e por isso, acima de tudo isso, gostava de lhe mandar um grande abraço de parabéns. Eu mandei-lhe mensagem no fim do jogo, ainda estou um bocado dorido de ele ter saído, mas ok, eu aceito e gostei de o ver feliz acima de tudo. Virando aqui a batuta para o Benfica, empate em Famalicão. Afinal, o Mourinho tinha mesmo razão, preferia ter de ganhar os jogos todos. O que é que aconteceu, Luís? Ora bem, o Benfica tinha o jogo na mão, né? Tinha o jogo completamente controlado, diria eu, de uma forma muito mais simples do que eu imaginava. Portanto, acho que o Benfica tem uma entrada excelente, consegue também ser eficaz. Já se percebeu aqui que a estratégia atual de Mourinho vai para jogar com Ivanovic quando quer entregar um bocadinho mais bola e, portanto, já contra o Sporting tinha sido assim e acho que resultou outra vez bem. O Ivanovic não marcou, mas esteve muito perto. Aliás, marcou e foi anulado, mas esteve também perto, trabalhou bem. E depois dá-se ali uma hecatombe que eu consigo entender algumas queixas do Benfica, nomeadamente o penalti. Para mim não consigo bem... Falas do Rodrigo Pinheiro. Exatamente. Quem cruza é o É Barreiro? o Sheldon. O Acho que Sheldrop. é o Sheldrop. Sim, o Sheldrop, Sheldrop. sim. Acho que é penalti e efetivamente aquilo podia ter arrumado o assunto. Isso seria o Seria o 3-0. 3-0. Seria convertido, fazia 3-0. A ser convertido, exato. Só que depois o que me salta à vista, por mais que o Famalicão seja uma das belíssimas equipas do nosso campeonato, mas estamos a falar de orçamentos diferentes, níveis diferentes, portanto, lutas diferentes até. E a partir do momento em que o Benfica fica com 10, o Benfica faz ali uma marcha atrás tão grande. Também já tinha aqui falado a seguir ao Benfica Sporting, quando eu acho que dizer-se que o José Mourinho ganhou com as substituições, quando ele na conferência até admite que o que ele queria fazer antes de sofrer o empate era meter o Bá com o Dedic, alargar a linha defensiva, foi exatamente o que ele fez neste jogo. Ou seja, ele mete o Barrenetche e tira-te o Prestiani. Certo, mas aí ele acertou a defesa, ok. A seguir ele mete o Bá e tira o Sheldrop. Fica com o Ivanovic sozinho, Sozinho. literalmente sozinho, contra uma equipa que não tem extremos, que tem meio campo e defesa, mais nada. É isso. E fica o Ivanovic feito ilha na frente. Ele fica a jogar em 5-3-1. E ok, pode-se dizer, mas o Barreiro pode esticar, o Dedic pode esticar, tem mais liberdade, ok, mas a verdade é que o Benfica deixou de esticar. E eu sinceramente penso, esta versão de Mourinho, eu acho que Mourinho, há pouco falávamos do Farioli, aqui é a mesma coisa, o Mourinho também tem que se adaptar um bocadinho a estas coisas e pensar que o Mourinho não está na Roma a jogar contra a Juve, ou não está no Fenerbahçe a jogar contra o Galatasaray. O Mourinho está no Benfica a jogar em Famalicão contra uma belíssima equipa, volto a dizer, mas o Benfica não pode simplesmente divorciar-se de atacar, pois meteu-se a jeito. Claro que o Benfica, eu acho que o Benfica tem razão de queixa, eu até diria que foram minutos a mais, mas a verdade é que eu cheguei ali a uma altura e pensei, não, o Benfica deve estar mortinho que acaba o jogo, e na verdade os sinais eram todos esses. O Benfica está empatado a 2,
o Benfica está a queimar tempo, está a demorar a repor a bola, e eu penso, bem, eu acho que o Benfica é maior do que isto, não é? E acho que foi ali um sinal de pequenez desportiva, futebolística, que eu sinceramente não entendo porque é que José Mourinho teve esta postura, porque todos os sinais que deu para dentro de campo foi de medo, foi de receio, e portanto, para mim o que sobra deste jogo é isto. Acho que, de facto, agora percebo porque é que Mourinho na antevisão diz que preferia ter que ganhar os jogos todos, porque quando Mourinho não precisa de os ganhar, esta estratégia não acho que seja de clube grande. Partilhas da opinião, Rui? Partilho totalmente, e acho que o Benfica até é um bocadinho poupado pela forma como o Famalicão trava depois do 2-2, porque o Famalicão vai muito para cima do Benfica desde a expulsão do Otamendi e depois sobretudo depois da tal substituição que faz o Benfica fazer uma marcha atrás muito grande. O Famalicão cai muito em cima e faz 2 golos em relativamente pouco tempo, e depois até achei que se calhar agora o Famalicão vai cair em cima, porque verdadeiramente para o Famalicão um ponto era interessante, mas para estar mais perto de arrumar a questão do 5º lugar e até de pressionar o Braga numa eventual luta pelo 4º, a vitória é que faria mesmo a diferença. Acho que o Famalicão nesse aspecto foi um bocadinho, olhou, se calhar da maneira que o Mourinho olhou para o Famalicão de uma forma meio estranha, aí o Famalicão olhou para o nome Benfica e teve um certo respeito a ir buscar um ponto, mas eu também não entendi aquela substituição. Acho que naquele momento poderia ter feito muito sentido o que o Mourinho até depois faz, que era naquele momento tirar o Ivanovic e colocar o Rafa, tendo ali uma seta que poderia, pelo menos obrigava a que a defesa do Famalicão estivesse mais atenta, porque senão ia acabar com o Rafa a cair-lhes em cima em situações de contra-ataque. Eu não percebo porque ele coloca o Bá. Na minha opinião, quando já tem o Dedic muito desgastado, o Dedic não tinha capacidade nenhuma para atacar, não o iria fazer, e o Benfica acaba... olhei para o jogo e vi o Mourinho olhou para o sorriso e viu o Messi. Foi um bocadinho isso. Acho que foi um bocado... a equipa de Famalicão é boa, mas o campeonato português obriga a que o Benfica, mesmo jogando 10 contra 11, a ganhar por 2 golos, tenha a capacidade de controlar o jogo. O Benfica não quis nada controlar o jogo. O Benfica quis sobreviver ao jogo. E a verdade é que eu, antes do jogo, até achava que depois do empate do Sporting com o Tondela, o Mourinho ia olhar para o jogo Famalicão com um jogo difícil, com se não der vou empatar, porque depois fico com a hipótese de ganhando os 2 jogos segurar o 2º lugar. A verdade é que o jogo corre muito melhor do que aparentemente ia acontecer. O jogo estava a correr muitíssimo de feição, por mérito do Benfica, com boas exibições. O Sheldon faz um grande jogo, o Rios faz um bom jogo nesta situação de meio campo a 3, é um jogador que tem subido. O próprio Ivanovic, o trabalho que faz é bem feito. E de repente, na expulsão do Otamendi, o Benfica, pronto, em vez de tentar controlar o jogo, com alguns cuidados, obviamente, e sem arriscar em demasia, o que o Benfica faz é entregar-se ao domínio total do Famalicão, de ir para cima quase com 10 jogadores de campo para cima do Benfica, e obviamente que já em Alvalade, obviamente o Sporting e o Famalicão têm níveis diferentes, mas já em Alvalade o que se vê ao Benfica com 1-0, a colocar-se todo cá atrás, e depois acaba depois com o empate de servir de forma a que ele tenha que ir novamente buscar qualquer coisa, que até conseguiu. Mas não entendi muito bem esta gestão do jogo, acho que não fez qualquer sentido, e acho que o Mourinho não pode repetir esta fórmula, porque é como o Luís estava a dizer, ele tem que perceber o campeonato em que está, quer dizer, ele percebe certamente, mas acho que nessa altura tem que tomar outro tipo de decisões na capacidade de, ou controlar o jogo, ou controlando de uma forma mais, se quisermos, menos agressiva na luta e dando dar à equipa peças para pelo menos colocarem respeito na ideia de que, nós vamos para cima, mas vamos poder cair com contra-ataque, como por exemplo com o Rafa a funcionar como falso ponta de lança. Onde é que vocês colocam... Eu aqui não quero dizer que o Benfica tinha que dominar o jogo e estar no meio campo contrário, como é lógico, né? Mas a estratégia pareceu-me demasiado medrosa. E eu ainda faço outro apontamento, que é... tem-se visto, a olhos vistos, que o Enzo Barrenetxea é um jogador que, eu não vou dizer não serve, nem sequer tenho legitimidade alguma para dizer isto, mas que não está num momento positivo, não está. Não é? Tem, desde logo, aquela situação na casa do Casa Pia, ou em Rio Maior, e é a solução de recurso para entrar para a central, para fechar, porque o Benfica não tinha centrais no banco. Mas eu estou-me a lembrar que em Arouca,
quem acaba o jogo a central até é o Richard Rios. Rios. Claro que aí a precisar de ganhar, e aqui seria mais para estar atrás, mas logo o primeiro golo é a meias com o António Silva, ali uma desatenção dos dois centrais, a deixarem não sei se é é o segundo golo, que é aquele na área, à frente, é isso. Do Aboakar. Exatamente. Os dois centrais ali não conseguem meter o pé, não são ativos, não são duros, e eu penso, acho que se calhar José Mourinho poderia ter ido aqui por outra estratégia, e ele nesse jogo Casa Pia, ele fala que por mim se calhar alguns jogadores nem jogavam mais, mas eu tenho que os valorizar. Eu, na minha cabeça, Enzo Barrenetxea estava nesse lote, nessa Claramente, lista. Mas sabes quem é que nunca mais jogou desde aí? Esteve sempre no banco e nunca mais jogou? Sudakov. Sim, é verdade. Que é um jogador que, neste jogo então, se o Benfica baixa Rios, coloca um Sudakov, que até pode jogar em transição, jogou em transição algumas vezes na meia esquerda no início da temporada, mas que para segurar a bola, para pensar jogo, para saber o que fazer, portanto, Sudakov com o Rafa, acho que poderia fazer todo o sentido para poder esticar com critério, porque o Benfica tentou esticar, mas com muito pouco critério. E sinceramente aqui também acrescento isto de Enzo Barrenetxea voltou a não ter uma entrada feliz, e acho que está num mau momento. Transpondo agora aqui a coisa para o outro lado da segunda circular, onde é que vocês colocavam as vossas fichas nesta luta pelo segundo lugar, sendo que o Benfica ainda tem Braga pela frente? O Sporting joga hoje. E a não vitória do Benfica a não vitória do Braga contra o Estoril pode representar aqui um problema para o Benfica. É isso. Porque o Braga só vai estar a pensar no Friburgo. Não vamos estar com coisas, mas depois vai a seguir jogar na Luz, ou na ressaca de uma eliminação, ou com Istambul no horizonte. O Braga está muito debilitado, com muitas ausências, muitas lesões. Ricardo Horta é o caso mais recente. Mas é num bom timing que o Benfica vai apanhar o Braga. Eu acho que o Benfica, dependendo de si, é naturalmente o favorito a ficar em segundo lugar. Mas pronto, estou curioso para ver como é que é o Benfica a precisar de ganhar os dois jogos. Isto caso o Sporting seja competente, algo que não tem sido nas últimas duas partidas. Esta noite frente ao Vitória, não sabemos ainda isso. É isso, ainda não sabemos o resultado do Sporting. O que sabemos é que Rui Borges já renovou. Rui, o que é que tens a dizer sobre a renovação do Mister e do timing? A renovação estava anunciada, o timing estava feito e Varandas não voltou atrás, e também diga-se que, fazendo aqui um bocadinho o reverso da história, se voltar atrás ia ser complicado. Agora colocou-se num ponto que é, se calhar isto também dá que pensar, que é esta mania que os clubes portugueses têm de não esperar pelo final das épocas para renovar. É um conto já visto que noutros lados não deu bom resultado. Estou-me a lembrar o Roger Schmidt, por exemplo, que também fazem a renovação ali num timing com decisões por fazer. O Benfica depois até é campeão ainda nesse ano, mas a coisa até já estava um bocadinho a quebrar. Tenho alguma dificuldade em perceber porque isto de renovar antes da época terminar, quando tem mais um ano de contrato. Tinha mais um ano de contrato. Faz-me um bocado de confusão, porque neste momento a situação é que o Rui Borges vai continuar para a próxima época. Obviamente, renovou, vai continuar a acontecer o que acontecer. O Sporting vai jogar uma final da Taça de Portugal em que, se ganhar, é uma coisa perfeitamente normal, quase não é notícia, porque vai ser contra uma equipa que eventualmente até pode estar subida à Primeira Liga, ou até pode estar a jogar um play-off de subida nessa altura, mas se ganhar é uma coisa perfeitamente natural. Se houver um escândalo, então aí não sei com que margem é que o Rui Borges vai entrar para a próxima época. Vai entrar completamente sob brasas. E aí o problema é aquilo que eu não entendo é esta questão de que, ok, o Frederico Varandas pode dizer, mas o Rui Borges tinha imenso mercado lá fora, que vinham cá buscá-lo e tudo mais. Admito isso, não sei se é verdade, não há notícias nenhumas sobre isso, mas faz-me um bocado de confusão não esperar para o final da época, sobretudo quando ainda tem mais um ano de contrato, para renovar. Porquê? Não se entende. A renovação estava feita, obviamente ele não podia voltar atrás, porque senão a imagem que passava de liderança era... Mas para mim o que está mal feito à partida é renovar quando há 3 jornadas de campeonato e uma final da taça para disputar. Não percebo isso. Isso faz-me um bocado de confusão, e não é o Sporting caso virgem nisto. Já aconteceu noutros clubes. Acho que neste momento a pressão sobre o Rui Borges é muito grande. Acho que esta renovação não lhe retira pressão rigorosamente nenhuma, e acho que se ele acabar em terceiro lugar, e neste momento já não depende dele próprio para acabar em terceiro lugar, pode ganhar os 3 jogos que lhe faltam e acabar em terceiro, dependendo do que faça o Benfica,
E a final da Taça, ainda por cima, calha a final da Taça ser um jogo que, se ganhar, é perfeitamente normal, ninguém o vai aplaudir. Se perder, é um escândalo. Diria que se calhar é o maior escândalo de sempre da Taça de Portugal, porque não tenho memória de haver uma Taça de Portugal em que uma equipa de segundo escalão ganhe uma final a uma equipa de primeira. Acho que isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Por isso, acho que aqui, para mim, o que está errado é o timing. E aí responsabilizo o presidente do Sporting. É um voto de confiança esta renovação agora? E o que é que achaste das declarações também do Frederico Varandas? Primeiro, sim, é um voto de confiança e de facto eu acho que este voto de confiança, se tivesse sido há 2-3 semanas, ninguém estaria a falar da questão do timing. Esse timing perdeu-se e por isso, sim, se calhar o Sporting podia ter acautelado isto mais para o final da época, porque mesmo que aconteça toda esta hecatombe que o Rui está a falar, obviamente altamente improvável a final da Taça de Portugal ser perdida, mas poderá acontecer, se a intenção inabalável é continuar com o Rui Borges, e bem, portanto eu acho que Varandas fez bem o contraponto com aquela época em que renovou com o Ruben Amorim, estando ele no 4º lugar. O Frederico Varandas podia chegar ao final da época e dar esse voto de confiança com a renovação. Ou seja, aí sim ia tentar apagar o que tinha acontecido negativo e balão de oxigênio um bocadinho mais cheio para Rui Borges para a nova temporada. Agora assim, de facto, tem aqui um timing de facto muito delicado e ainda por cima aqui o que tramou o Sporting foi que o Sporting anuncia a renovação para uma data que é posterior a um jogo, ou seja, desde o anúncio até à renovação há um jogo pelo meio. Azar dos azares, o Sporting deixa escapar uma vantagem de 2 golos contra o penúltimo classificado em casa, nos descontos. Absolutamente inacreditável do ponto de vista de Sporting, absolutamente épico do ponto de vista de Tondela e acredito também dos rivais. E portanto o cenário ficou aqui mais apertado. Mas à frente disso, e isso aí acho que estamos todos de acordo, o timing não foi feliz. Eu acho que Frederico Varandas pecou numa coisa, porque Frederico Varandas tem declarações, a meu ver, muito úteis, até para desmistificar esta questão das lesões, esta questão da lesão muscular, a lesão traumática, um bocadinho aquilo que também já tínhamos falado aqui e que no fundo ali é explicado pelo presidente, que ainda por cima tem uma chancela de médico e que sabe do que é que está a falar. Mas aí sim, aí então acho que o timing foi terrível. Porquê? Porque Frederico Varandas já não falava há algum tempo. Este assunto vinha sendo agudizado nas semanas anteriores porque o Sporting não estava bem, porque o Sporting andava a jogar nos limites. E eu acho que Frederico Varandas podia ter antecipado estas declarações num evento qualquer, porque certamente isto ia surgir, porque é um grande tema, andava-se a discutir sobre isso no Sporting. Não o faz. E ao ir para a apresentação, eu acho que do ponto de vista comunicacional está ali a esvaziar o treinador, está ali a dar o peito às balas, e bem, acho eu, mas não no momento certo. Tanto, já não se falou tanto da renovação do Rui Borges, falou-se foi daquilo. Se calhar do ponto de vista estratégico, comunicacional, pode ter sido intencional isto. Ou seja, ok, o timing não foi bom, o momento para Rui Borges não é o melhor, vou puxar a mim os holofotes, vou falar de outras coisas, vou dizer que os jogadores do Porto estão de parabéns, o resto, os outros nem tanto. Vou dizer que se não tivéssemos passado contra o Valladolid tínhamos sido campeões. Ok, até matematicamente isso nem dava, né? Mas sim, eu percebo o que é que quis dizer que, em termos anímicos, não é? Que o Sporting ia estar ali muito mais na cola do Porto e isso poderia proporcionar uma quebra do Porto. Mas eu acredito que possa ter sido premeditado, mas a verdade é que, sobretudo do ponto de vista das lesões, tirou ali muito potencial protagonismo que poderia ter sido dado para uma cerimónia daquelas, no auditório Artur Agostinho, ali com a família, com a equipa técnica toda, portanto um momento solene, bonito do Sporting, mas que no fim das contas o que sobrou dali não foi propriamente a renovação do Rui Borges, foi todos aqueles holofotes que incidiram sobre Frederico Varandas,
e sobre questões que não a renovação. Olha, a conversa vai boa, mas se calhar começávamos a encaminhar isto aqui para Temos as que- nossas rúbricas. Diz-me uma coisa, tu queres falar do bombom, que é o Mundial, que é a nossa parte favorita, ou uma das partes favoritas. Agora ou queres deixar mais para o fim? Deixamos para o fim. Mas para o fim? Eu sei que- Vamos ao desenterrado então? Eu sei o que é que tu queres agora. Gonçalo, vamos ao desenterrado? Vamos lá então. Estás a par do desenterrado, Rui, Tô. imagino. E já não me lembrava que poderia acontecer fazer. E agora é que vai ser Pronto. giro perceber se... Agora é que eu é. vou ver. Agora é que Chega lá, vamos ver. Porque isto em casa é mais fácil do que É parece. muito mais fácil. Costumas acertar ou não? Às vezes acerto, outras vezes fico completamente ao lado. Mas já aconteceu, às vezes tu andares ali às voltas, tu e quem está contigo andar ali às voltas e eu já... É o Balboa, burro! E também já me aconteceu ter a certeza e depois não ser. Ok. Olha, eu tenho que dar aqui um contextozinho no desenterrado de hoje. Porque primeiro queria que fosse vibe mundial. Ok? Ok. Ou seja, um desenterrado que vá ao mundial. Por isso, andei aqui à procura de jogadores mais séniores, mas não encontrei grande coisa. Claro, e que tenha relação com Portugal também. Então, o desenterrado de hoje não é muito... Pá, é um bocado jovem. Ok. Mas eu acho que já conta como desenterrado. Mas O Gonçalo já já cá está a passou. rir. É um bocado desenterrado. Mas já cá passou. Já cá passou. Então, ele tem 25 anos. É mesmo jovem. É jovem mesmo. Obrigado, porque eu tenho 25 anos assim. Pronto, tem 25 anos. Eu não vou dizer já a nacionalidade dele. Ele esteve em Portugal em 2022, 2023. Ok. Teve só metade de uma época. Ok? Ele E não é o Enzo Fernandes. não é o Enzo Fernandes. Também Esse seria um é internacional. desenterrado muito... Seria o pior desenterrado da história, não é? É Mas ele internacional. está enterrado no Chelsea, não sei se vocês Sim, sabem. também não é verdade. Um bocadinho. Ok. É internacional pela sua seleção, naturalmente. Não estava Pronto, nada a contar. naturalmente. E vai ao Mundial. Vai ao não é? contar Vai ao ao mundial, porque está na caderneta. Ok. Ah, Por ok, isso, ok, logo ok. aí. Não sei. Tem não- de ir. não- já tens a caderneta? Não. Ok. Pronto. Isto não é um segmento pago. Não, atenção. sei, não, é segmento, Calma. não vou dizer a marca. Já conquistou uma taça de Espanha, uma Liga Mexicana à Apertura. Ok, é mexicano. Ou quer dizer, pode não ser. Já estou a dar aqui. Pode ser ou pode não ser. Mexicano. Já conquistou uma Gold Cup, uma CONCACAF Nations League. Em princípio será mexicano. Talvez. Não me confundas, ó Rui. Talvez. Ai, quando se metem na minha cabeça. Agora já não estou concentrado. Ora bem. Deixa-me ver os números dele em Portugal. Ele em Portugal faz só 13 jogos, 2 golos, 2 assistências. Eu não quero dizer o clube em que ele jogou em Portugal porque eu acho que vai afunilar já de repente. Não é acho, eu tenho a certeza absoluta que vai afunilar. Não é O Rui está com cara de quem sabe. Eu acho que o está-me Rui a já irritar. sabe. Não é aquele Diego Laez que jogou no Braga? Lainez. Diego Lainez. Ah, acertei eu. Atenção. Laez não me lembro de ninguém. Diego Lainez. Boa, Lainez, emprestado não pelo lembrava do Betis. nome. Exatamente. Lembro Está que fui no- eu a dar essa notícia em primeira mão. A sério? Quando ele veio para o Braga. Foi. Ora, muito bom. Está no Tigres. 25 aninhos. Boa. Eu pensava Olha, que bom era um desenterrado. viagem. Bom É fixe. desenterrado. Até pensava que fosse mais velho, por acaso ele teve cá Também mesmo tinha novo. essa sensação. Estávamos ali a falar fora e a malta estava-me a dizer: ele já tem para aí 29 anos, não te preocupes, eles vão aceitar. Agora abri aqui a página, tem 25. Pois é. Boa. Eu só não sabia o nome dele. Pronto. E isto é um ponto para quem? Para mim, claro. Não, se fosse o Laez. Eu só queria ouvir o O Luís a Laez, dizer. se fosse o Laez, que era para para o ele. Rui. Laez era eu. É. Se fosse o Laez, era Não, para isto o é Rui. claramente para o Rui. Claramente para o Rui. Ok, eu aceito. Olha, vamos a isto sim. Por isto não. pena, eu deixo de ganhar. Vou com essa na bagagem. Começamos pelo isto sim, Gonçalo. Luís, Rui. damos ao Rui? Começo eu? Força. Ok. O meu isto sim é bastante óbvio, que é, estamos no intervalo de uma eliminatória europeia em que a primeira mão foi um jogo meio louco em que andámos todos como numa montanha russa. E numa altura que o futebol é um bocadinho calculista às vezes, e a verdade seja dita que a eliminatória anterior do Bayern já não tinha sido nada calculista com o Real Madrid, de repente vemos duas equipas que querem ganhar o jogo a marcar mais gols do que o adversário e que percebem que se calhar é a única forma que têm, porque se encostarem muito atrás vão levar com uma avalanche em cima. E o jogo foi incrível, e estamos na segunda-feira e quarta-feira à segunda mão em Munique, com o Bayern a precisar de recuperar um golo, e foi, não sei se há memória de 9 golos num jogo de primeira mão de eliminatória europeia, muito menos Nas Champions. meias finais foi a primeira vez de Pois, sempre. imagino que sim. E o jogo é espetacular, e isto para mim também me abre um bocado o apetite de
pronto, agora se calhar a segunda mão pode ser um 0-0 em que o PSG de repente joga como o Mourinho jogou na última meia hora. Já ficamos bem servidos. Sim, já há 9 golos. E eu engulo aqui estas palavras, mas a primeira mão já ninguém tira e foi absolutamente espetacular. E à partida toda a gente também está à espera que isto seja quase a final. Este jogo em Munique é a final da Champions e depois o jogo com o Arsenal ou com o Atlético de Madrid parece que é um pró-forma. Isso também no futebol nunca há certezas, mas de facto são as duas equipas neste momento que parentem ter mais fulgor e mais capacidade, e qualquer uma que passe vai ser favorita na final, até porque mesmo que apanhe o Arsenal está entretido na sua luta quase golo a golo com o City, em que parece que vai jogando isto com uma luta muito acesa, mas foi absolutamente espetacular e eu queria trazer isto aqui porque acho que era muito fácil trazer este jogo. Foi dos melhores jogos que eu já vi na minha vida. Sem dúvida. Olha, Só uma coisa, eu gosto muito de como se está a pintar a coisa nas redes sociais, que é de um lado o win of futebol, PSG Bayern, e do outro o Arambol, como a malta anda a dizer, do Simeone contra o Arteta. sim. Espetacular. O meu isto sim é o Villarreal, numa época em que tinha tudo para ser de descalabro por causa da péssima participação na Liga dos Campeões. O Villarreal faz um ponto, não sei se vocês todos se lembram. Já não me lembrava Já te disso. lembravas? Fez um ponto, ficou em último lugar. Um ponto. Um ponto. Fez um ponto. 7 derrotas e um empate. Mas a verdade é que está em terceiro lugar no campeonato, com mais 5 pontos com o Atlético de Madrid. Já garantiu o regresso à Liga dos Campeões, acredito que o Paulo faça mais do que um ponto. E Marcelino Toral é um treinador um bocadinho subvalorizado, acho eu, e que faz sempre bons trabalhos. Lembro-me desde logo em Valência. E está outra vez num bom nível, portanto dou uma nota positiva a este Villarreal, fica à frente do Atlético de Madrid e fica muito à frente de clubes com quem eles em conceito estariam a lutar, como o Betis, como o Atlético Bilbao, o Real Sociedade, por aí fora. Portanto, eles têm mais 22 pontos do que o Atlético Bilbao e mais 23 que a Real Sociedade. É impressionante. O único ponto negativo é que tem um estádio muito feio. O Aquele amarelo é horroroso. A cerâmica. Não gostas de amarelo? É muito barrante. És como eu, gostas de dias de chuva? Estava aqui o Gonçalo a dizer-me que vai ser o João Pinheiro a arbitrar o PSG. A O sério? Bayern PSG. E ele já tinha apitado Tinha apitado um jogo também, não é? da Liga Europa. Okay. Exato, pois foi. Vamos Sim, ao... o Aston Villa. É isso. Vamos ao isto não? O meu isto não é que, à hora que nós estamos a gravar, a 33ª jornada do campeonato que se disputa no próximo fim de semana não está marcada. E apesar de tudo, acho que numa altura em que se fala tanto de valorizar o produto, de centralização de direitos televisivos e de tudo mais, apesar de nós sermos um país pequeno, e no entanto é um país pequeno que tem duas equipas insulares, que até jogam uma contra a outra no próximo fim de semana, não é aceitável do meu ponto de vista que os adeptos do Famalicão que estão na luta para ir à Conference League não sabem se podem marcar a viagem para a Amadora no sábado ou no domingo, ou na sexta-feira às 8h30 da noite, à partida não, ou tudo mais. E eu sei que isto provavelmente é muito condicionado pela questão de que já estamos numa jornada em que há equipas que vão ter que jogar emparelhadas à mesma hora por questões de definição de classificação, e como temos o Braga ainda na Liga Europa, eu acredito que à partida, jogando o Braga fora, o jogo do Braga na Luz vai ser na segunda-feira. Não sei se até que ponto é que isso também implica que o jogo do Sporting em Vila do Conde seja à mesma hora na segunda-feira. Não, porque se for então o do Braga, o do Famalicão e do Gil Vicente também tem que ser na segunda-feira, Pois aí porque fica estão na tudo luta com o muito- Braga. Eu acho que não será Pois, isso. Pode ser domingo, então. É estranho. Mas Pois. eu acho que Mas- acima de tudo os clubes têm que se conseguir entender, não é? Porque as pessoas todas falam da Liga, a Liga. A Liga é são uma os clubes. entidade coordenadora dos clubes. Os clubes têm que se entender, têm que trabalhar todos para o produto. E de facto, os clubes, a meu ver, são os grandes culpados desta situação, porque não tenho dúvidas que andem a negociar pozinhos para jogar às 6, ou para jogar às 8, ou para jogar no sábado, ou para jogar no domingo. E Mas queria só acrescentar mais um ponto, que é, a semana passada foi definido algumas coisas em relação à próxima época, e há coisas positivas. Na minha opinião, o fim da taça a duas mãos é uma coisa positiva. Acho que se for em campo neutro é importante que se defina a partida em que campo se vão jogar as meias finais e não ser uma espécie de arranjo depois de conforme as equipas que lá vão lá parar. Mas há uma coisa que eu também coloco num ponto negativo, que é o Mundial acaba, se não me engano, a 17 ou 18 de julho. A Supertaça vai ser a 31 de julho ou a 1 ou a 2 de agosto, mais ou menos por aí.
eu acho que também para valorizar o produto, e nós temos uma liga que se joga há 34 jornadas, nós vamos começar a liga no primeiro fim de semana de agosto a seguir à Supertaça, portanto a 7 ou 8 de agosto. E a verdade é que nós temos ligas, como a inglesa, como a italiana, que têm 20 clubes, a nossa tem 18, que vão começar mais tarde. E acho que se devia fazer algo para dar um pouco de... dar às equipas a hipótese de descansarem um pouco mais e de não terem este calendário meio estranho de terem 4 jornadas em agosto e, por exemplo, terem menos uma. E para mim isso faz-me um pouco menos sentido e não concordo. Já esta época aconteceu o mesmo. A seguir ao Mundial de Clubes, a época vai quase em contínuo. No caso até foi o Benfica que chegou aos oitavos de final do Mundial de Clubes e depois começa a época com a Supertaça a 31 de julho. E acho que numa altura em que também vemos muitos jogadores a lesionarem-se e vemos a questão da sobrecarga de jogos, acho que essa sobrecarga de jogos também obrigava a que se pensasse os calendários de uma forma um pouco mais tranquila para defender os jogadores, porque no fundo são os jogadores que fazem o jogo, não mais do que isso. Luís, isto não. Isto não é simples, é o Milan. Eu uma vez por ano trago o Milan para o isto sim É sempre. e 2 vezes para o isto não, porque o Milan vai com... O Milan já há algum tempo abandonou, era o grande concorrente do Inter, o Inter já é campeão, Sim. o Milan era o grande concorrente, mas mostrou cedo que consegue ser muito forte nos jogos grandes, mas depois perde pontos onde não faz sentido nenhum. E a verdade é que o Milan nas últimas 10 jornadas perdeu 5 e agora já nem em segundo está, o Nápoles já é o segundo e se calhar por lá vai ficar. Até o quarto lugar começa a até ser... o Como, sim, qualquer dia até o Como, além a Juve está a 2 pontos, o Como está a 5, faltam 3 jornadas, mas é um Milan de facto muito abaixo do que pode. E para a nossa infelicidade com um Leão com muito Leão, abaixo. Leão muito intermitente, vai mais uma época abaixo do seu potencial, e com o Massimiliano Allegri que continua a não evoluir em termos de capacidade futebolística, pelo menos a olho visível, mas continua sempre a ter bons empregos. Isso não falha. Isso não falha. Corre as Parabéns. cadeiras todas de sonho Parabéns ao Allegri. de Itália. Ainda pode ir para o Real Madrid, isso é sempre falado. Olha, vou aproveitar a ponte que me ofereceste de Rafael Leão e vamos, por favor, falar de Mundial. Estou mortinho desde o início do programa. Agradecer também à Hyundai que nos proporciona este momento. Vocês já sabem que está uma campanha em vigor em Hyundai.pt, nas plataformas da Hyundai, em que basicamente vocês têm que se dirigir a um stand da Hyundai, marcar um test drive antes de se dirigirem lá, convém, e depois narrarem, e aqui, Luís, atenta ao que eu vou dizer, calma, antes de falares, vocês têm que narrar a vossa chegada a Houston, não é Houston, porque o Luís acha que Eu é achava Houston. que era narrar até ao stand. Opa, mas faz Não. sentido, desculpa lá. Houston, malta. Houston, que é a cidade onde vai haver Portugal, Uzbequistão. Porque se é para fazer um test drive, eu pensei que era a narração até Não, ao stand. mas é uma narração da vossa chegada a Juro. Houston. Pá, eu peço desculpa, atenção. Foi com toda a boa intenção, mas a minha Mas ganhou-se interpretação- aqui um trocadilho muito bom. Muito bom. Houston, que tal? Hã? Desculpem. Pronto. E o tema hoje, o tema que eu tenho para vocês é... Vê lá, não nos entales. Não te preocupes. Jogadores, e não quero que vão já aos óbvios, mas jogadores que vão fazer provavelmente o último Mundial pelas suas seleções e que têm aqui uma oportunidade para mostrar e para serem figuras por uma última vez. Luís, não sei se queres começar, se queres dar a bola ao Rui. Eu acho que o Rui não estava preparado para isto. Eu não porque estava. Eu não o E preparei. também não sei se devo falar do Cristiano Ronaldo, porque não sei se é o último Mundial dele. Já lá Já lá vamos. vamos. Já Vamos lá deixar os vamos. óbvios para o fim. Luís. Olha, há aqui alguns nomes que eu tenho alguma curiosidade em saber como é que se vão dar. Rames Rodrigues é um deles, que é um jogador de seleção. É o verdadeiro jogador de seleção. Acho E é jogador mundial. E é um jogador mundial, precisa. Completamente. Ele e Guilherme Ochoa. Guilherme Bem visto. Ochoa, assim. Bem visto. Eu também estou curioso, e há pouco estava a falar do Milan, para ver se o Modric ainda vai acrescentar nesta Croácia, em circunstâncias que vão ser muito específicas. Nós vimos o Mundial de Clubes e percebemos bem a diferença climatérica e a diferença de tudo e mais alguma coisa. Há ainda outras coisas exóticas, como por exemplo o Son na Coreia, o Son que já saiu do palco Premier League. Que está nos Estados Unidos. Tá, sim. mas que foi para lá preparar-se para este Mundial. E, Exatamente. portanto, Olha, ele tem vantagem competitiva. pois tem, precisamente. O Son também estou curioso. E eu havia outros... já sei. E há aqui um caso, eu já percebi os nossos colegas do Brasil
Dizem que a probabilidade é muito pouca, sobretudo depois de não ser chamado em março. Pá, mas eu gostava mesmo de ver Neymar. Gostava mesmo de ver o Neymar no Mundial. Pá, acho que ia dar um perfume. Eu percebo a delicadeza, percebo que... Mas eu acho que se havia alguém para pegar no Neymar 2 meses e, amigo, é o teu grande palco da tua carreira, era o Ancelotti. Pegar no Neymar. Pá, eu acho que ele ia fazer muita diferença. Mas eu também percebo que é uma questão delicada, percebo que é um jogador que depois também, se não jogar com o protagonismo que joga, pode não aceitar isso da melhor maneira. Ainda assim, eu acho que este Mundial, por mais que os anos passem, vai incidir muito em 2 senhores, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que podem não ser os jogadores com mais valor atual das suas equipas, das suas seleções, mas que continuam a ser os donos, os patrões, os comandantes, os impulsionadores da seleção da Argentina e de Portugal. Por isso, eu acho que este Mundial ainda vai ter muito e vai ser uma derradeira oportunidade para todos nós assistirmos, deliciar-nos com o que foi durante tantos anos esta rivalidade Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, de uma forma muito sadia neste caso, não que haja aqui grande picardia, mas vai ser a última Last Dance, eu acho que vai, efetivamente, e estou muito curioso para ver como é que vai ser a prestação deles no Mundial. Achas que o Cristiano sente o peso de igualar o Messi? Será isso que lhe falta, digo eu? Eu acho que para nós, portugueses, nós quando olhamos e falamos dos melhores de sempre, nós vamos sempre incluir o Cristiano Ronaldo. O que eu sinto é que lá fora ainda há muita gente que quando fala dos melhores de sempre tem alguma reticência a falar do Ronaldo. Dizem que falta o Mundial, porque não é? Eu não digo que dizem isso, mas a questão é que falta-lhe esse Mundial. Se Cristiano Ronaldo tiver um Mundial, ele vai estar em todas as conversas dos melhores de sempre. Em todas as conversas. Do top 5. Mas já sem um Mundial... É isso, porque ele sem um Mundial, para nós está. Mas se calhar para um inglês, ou um espanhol, ou um francês, ainda não conseguem meter este rótulo, porque lhe falta-lhe essa dimensão. E acho que Cristiano Ronaldo... Faltam-lhe golos, não é? Diz? Faltam-lhe golos. Golos não faltam. Mas fazer eliminar falta um bocado, não é? Porque ele nunca marcou, no caso do Cristiano Ronaldo, ele em fases de grupos tem muitos golos, falta-lhe golos nas fases de eliminar de mundiais. De mundiais. Também lhe faltou-lhe companheiros quando ele... Sim, é o Mundial. Quando ele dava mais da perna. 2014, por exemplo. Sim, aí faltou. E ele foi lesionado. Também. Ele foi lesionado a 2014, não foi tão fácil. Mas ele tem aqui uma oportunidade brutal para estar no Olimpo do futebol. Eu acho que ele já lá está, obviamente, mas isto vai metê-lo no topo. Não vou dizer Ronaldo, se ganhar o Mundial, vai ser o melhor jogador de sempre. Não vou dizer isso. Mas acho que é um Mundial muito mais importante para ser ganho por Cristiano Ronaldo do que propriamente para Messi. Claro. Messi, se calhar aí a grande discussão vai ser, ou o grande fim de discussão vai ser, ok, Messi já tem 2 Mundiais, já tem mais um do que Maradona, já faz mais ou menos o feito de Pelé, porque Pelé tem 3, mas um deles ele praticamente não jogou. Por isso Messi já está ali. Agora, Ronaldo, ainda por cima, numa seleção que nunca foi, é que Messi foi campeão do mundo, numa seleção que já era 2 vezes campeão do mundo. Ronaldo tem mais impacto tem do muito Cristiano. mais impacto. E por isso acho que vai ser um Mundial absolutamente próprio para Cristiano Ronaldo poder ir lá para cima, para o topo, para o lugar dos imortais, onde ele já está, mas onde ele pode estar de uma forma ainda mais distanciada dos outros. E quem é que estaria nesse lote, Rui? Há um jogador que eu agora, assim, de repente a pensar, nem sequer tenho certeza que seja o último Mundial dele. Em princípio, pela idade, acho que está mais perto de ser do que não ser. Mas que é um jogador que nesta fase está num momento incrível da sua vida e da sua carreira, que é o Harry Kane. E a Inglaterra tem uma seleção muito boa, pelo menos individualmente, e tem um treinador que dá que pensar que a Inglaterra pode chegar mais longe. O Tuchel, olhando para o Tuchel em comparação com o Southgate, à partida dá mais confiança. Apesar de a Inglaterra ter alguns jogadores que estão em má forma, como o Palmer ou o Foden, por exemplo, que acredito que estejam lá, mas que não estão em grande forma, há uma mesmo seleção o Bellingham, muito boa. por exemplo. Tens o Bellingham, tens o Saka, e mesmo esses jogadores em má forma podem aparecer muito bem. O Palmer no último apareceu muito bem no europeu. Eu acho que o Harry Kane
está numa fase da carreira, ele tem 31 ou 32 anos, portanto pode ser o último Mundial como pode não ser, mas está numa boa seleção. Eu acho que se o Harry Kane acaba a época campeão europeu pelo Bayern, pode acontecer, e se acaba a época com uma grande prestação no Mundial, temos uma época fantástica de um jogador que é um pináculo de uma carreira espetacular, que ainda por cima é uma carreira muito mítica, que é aquele jogador que de certo modo às vezes foi subvalorizado por ser leal a um clube onde esteve muitos anos, que não lhe deu a possibilidade de ganhar títulos. E eu acho que é um jogador que para mim é uma figura que tem que ser muito olhada neste Mundial, é o Harry Kane. E se conseguir aquilo que tu estás a dizer, estamos a falar de uma época a nível balador. Sim, claramente. Arrisco-me a dizer. Claramente. Muito possível. Claramente. Se ganhasse as duas competições, E seguramente. é isso. Aí não há nem dúvidas haveria nenhumas. discussão. Damos por terminada a nossa conversa? Damos sim, uma bela conversa. Não se esqueçam Gostaste? de avaliar o Rui, o nosso É isso. último dos concorrentes, e Isso. nós em breve vamos anunciar os 3 finalistas que vão estar nos Mundial. episódios do Mundial, no final de cada jornada de Portugal, os 3 finalistas do passatempo aqui da Beira Douro. Portanto, estejam atentos às nossas redes sociais. Rui, gostaste? Gostei muito. Obrigado pela oportunidade. Gostei muito. Foi muito divertido e passou no ápice. E é ótimo vir falar de futebol. Obrigado nós Boa. por teres vindo Obrigado. tão longe e teres-te levantado às 4 da manhã. É verdade. Às 4 da manhã, eu não sabia Verdade. dessa parte. Tu és mais de deitar às Sim, 7 da sim. manhã, não é? Sim. Digamos que sim. É verdade. Tá? Feito? Posso repetir a saída do Igor outra vez? Podes, mas Como é que... O que é que eu tinha Isto feito foi mal? longo. O que é que eu tinha feito mal? disseste alguma coisa depois do fim. Pronto. Malta. Foi este o nosso episódio e já sabem, todos os ataques rápidos têm um fim.